Olá, turma. Vamos resolver a atividade número 2, que se encontra lá no Google Sala de Aula. Esse exercício está lá na página 158 do livro. É uma questão da Universidade Federal de São Paulo, do vestibular, Unifesp. Um cubo de aresta de comprimento A, está aqui o cubo, turma, vai ser transformado num paralelepípedo reto-retângulo de altura 25 menor, preservando-se, porém, o seu volume e o comprimento de uma de suas arestas, como é mostrado na figura. Então aqui se encontra o cubo. O cubo, todos os segmentos são iguais, ou seja, estas arestas todas são iguais, todas têm a mesma medida. Esta tracejada também, esta outra, enfim. Todas as medidas são iguais. Este cubo será transformado neste paralelepípedo. E o problema fala o seguinte, que uma das arestas diz que terá altura 25 menor. E vamos preservar o seu volume. Então, esta aresta aqui, por exemplo, eu escolhi ela será transformada numa aresta menor, que é esta aqui. Ó. Esta aresta aqui terá o valor de 75% desta outra aqui. 75%, turma, é o mesmo que 3/4. Basta você dividir 75 por 100, você vai simplificando, 75 por 100 você vai encontrar 3/4. Então, a altura desta aresta equivale a 3/4 de A, desta aresta aqui, correto? Ou desta, tanto faz. Contanto que esta aqui no paralelepípedo fique com 3/4. Então, esta vale 3/4, que é igual a esta, que vale 3/4, que é igual a esta tracejada e a esta também. As outras serão preservadas. Esta vale A e A aqui também. Mas o paralelepípedo retângulo tem este segmento aqui, que nós não sabemos o valor. Eu chamei ele de X. Então, diz o seguinte problema. A diferença entre a área total, a soma das áreas das 6 faces do novo sólido e a área total do sólido original será. Aqui estão as alternativas. Então, ele quer saber a diferença entre a área total do novo sólido, que eu vou chamar de A2, o paralelepípedo, e do sólido inicial, que é o cubo, A1. Então, o problema quer saber as diferenças. A diferença entre A2 e A1. Ao subtrair A2 de A1, a resposta será uma dessas alternativas aqui. Então, qual é o nosso passo? Calcular a área do cubo e calcular a área do paralelepípedo. Vamos primeiro calcular a área do cubo. A área do cubo é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Cubo. Vou escrever aqui o cubo. E A1. Então, a área total do cubo, o que é que eu faço? Está aqui uma face. E para saber a área desta face, basta multiplicar um lado pelo outro. Então, fica... deixa eu melhorar aqui a visualização. Então, só para retornar aqui, olha, vou subtrair uma área da outra. A área do paralelepípedo menos a área do cubo. Então, o cálculo da área do cubo, que eu chamo de A1, denominei de A1. Para calcular a área, eu multiplico um lado pelo outro. Então, fica A vezes A. Multiplicando um lado pelo outro, eu vou encontrar A vezes A ao quadrado. Olha aqui, tá, turma? Só que observe, são 6 faces dessa. 1,
2 com a lá de trás, 3 com a de cima, 4 com a de baixo, 5 com essa aqui, 6 com essa aqui. Então, o cálculo da área será uma área, que deu A2, vezes 6. Escrevendo de outra forma, fica assim, ó, 6A2. Pronto, já calculamos a área do cubo. Agora, a nossa tarefa é calcular a área do paralelepípedo. Então, vamos lá. Cálculo da área do paralelepípedo, que eu vou chamar de A2. O raciocínio é o mesmo. Olha o que é que acontece. Esta área aqui, que é a base, que é x, que é um lado, vezes o outro lado. Então, aqui mede x. Aqui a altura mede 3/4 de A, que é este lado aqui. Então, eu multiplico x vezes 3/4 de A. Só que tem esta aqui da frente e tem a lá de trás também, correto, turma? Então, vamos lá. A2 é igual. Então, são duas áreas iguais. 2, que vai multiplicar x vezes esta aresta aqui, olha, 3/4 de A. X vezes 3/4 de A. Mais, agora vamos fazer essa aqui de cima, olha. Observe que aqui é x e aqui é A. Tem esta de cima e esta de baixo, a inferior, que são iguais. Então, mais 2 vezes x vezes A. Mais, e finalmente essa aqui. Está aqui ela, uma, e está aqui também a outra. Então, será 2 vezes A vezes 3/4 de A. Pronto. Agora é o seguinte. Se você observar, aqui tem x e tem A. Para resolver fica complicado. E a resposta está toda em A, olha. O que é que eu vou fazer? Vamos transformar o x em A. Transformando este x em A, depois é substituir aqui o valor de x por algum valor que vai ser A. Aí eu resolver essa equação. Qual é a saída? A saída está no seguinte. A questão diz, olhando lá o texto, ela fala que o volume será preservado, preservando-se, porém, o seu volume e o comprimento de uma das arestas. A aresta está aqui já, ela foi preservada. E que o volume também será preservado, ou seja, o mesmo volume do cubo, que eu vou chamar de V1, será o mesmo volume do paralelepípedo, que eu vou chamar de V2. Pronto. Então, vamos lá calcular o volume do cubo, que é V1 aqui, e depois calcular o volume do paralelepípedo. Vamos transformá-lo em A e depois jogar aqui, no lugar de A, jogar X. Então, vamos ver como é que a gente faz essa transformação. Vamos calcular o volume do cubo. Eu vou aqui fazer rapidinho aqui um esboço, um croquis do volume do cubo aqui, só para visualizar melhor a questão. Então, aqui tem A, uma medida, outra medida. Opa, deixa eu melhorar aqui a visão. A
e outra medida A. O volume do cubo é dado por esta medida aqui, vezes esta outra medida, e vezes a altura, ou seja, 3 medidas diferentes. Então, o volume é igual a vezes A, aqui é outra, dá A ao cubo. A vezes A, vezes A, vezes A. Pronto, já encontramos o volume do cubo. Agora vamos encontrar o volume do paralelepípedo. Aqui foi V1. Então já encontramos o volume de V1. Agora nós vamos calcular o volume do paralelepípedo. Deixa eu desenhar aqui, fazer um esboço também do paralelepípedo para ficar melhor a compreensão. Então, ele é mais ou menos assim. Esta medida, vamos olhar aqui a figura lá da questão. Esta medida é x, esta medida é A, e esta aqui 3/4 de A. Vamos voltar para lá para o esboço. Aqui vale x, aqui vale A, e aqui que é a altura, que é a mesma que essa aqui, mede 3/4 de A. Então, o volume é igual x vezes A e vezes 3/4 de A. Olha o que é que nós podemos fazer aqui. Pode fazer o seguinte, olha. Volume é igual A vezes A ao quadrado. O x não posso fazer nada. Vezes A ao quadrado e vezes 3/4. Pronto. Eu paro aí, que aí não dá mais para simplificar. Agora, vamos igualar os dois volumes. Está aqui, olha. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso aí. Então, olha, V1 é igual a V2. V1, A ao cubo. V2, x vezes A ao quadrado, vezes 3/4. Vamos isolar x. Se colocarmos x de um lado, A vai ficar do outro lado com 3/4. Com isso, nós isolamos x. Isolando x, nós retornamos lá para o cálculo da área do paralelepípedo. Se eu quero isolar x, olha só o que é que eu faço. Eu posso jogar tudo quanto é A para o lado de cá. Então, vamos fazer o seguinte, olha. X. Observa bem esse cálculo. Quem está multiplicando o x é A ao quadrado e 3/4. Fica embaixo. A ao quadrado vezes 3/4. E esse A terceira elevado ao cubo fica em cima. Continuando mais, resolvendo essa situação aqui. X é igual. Eu vou dividir A3, aqui é o numerador, pelo denominador. Então, para esta situação, eu deixo do numerador do jeito que está, conservo o numerador e multiplico pelo inverso da fração de 3/4, que é 4/3. Note, o A está aqui ao quadrado. Esse A, ao fazer essa operação, ele sobe com o expoente negativo. Então, dividir A3 por A2, A elevado ao quadrado, você conserva o A e subtrai os expoentes. Então, x é igual a
3 menos 2, 1, vezes 4 terços. Tá aí. Só arrumando aqui, fica x igual a 4 terços de A. Pronto. Já transformamos o x este x aqui, pronto, ele será agora, ele terá o valor de 4 terços de A. Então, no lugar de x, eu vou colocar 4 terços de A. Então, vamos lá? Então, vamos voltar aqui para poder resolver essa parte aqui. Então, A, que é a área do paralelepípedo, 2 que multiplica x. X já encontramos, olha lá embaixo. 4 terços de A. Então, no lugar de x, eu vou escrever 4 terços de A. Vezes 3 quartos de A, mais 2 vezes x. X, já calculamos lá embaixo. No lugar de x, eu coloco 4 terços de A, vezes A, fecho parêntese, mais 2 vezes A, vezes 3 quartos de A. Vamos lá? Continua a resolução. Aqui eu posso fazer o seguinte, olha, A2 é igual 4 vezes 3, 12, e 3 vezes 4, 12. Eu vou fazer por partes. 2 que multiplica 4 vezes 3, 12, e 3 vezes 4, 12. A vezes A ao quadrado. Depois, olha, eu já vou eliminar aqui também, tá? Mais, olha o que é que nós vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Então, eu escrevo 8 sobre 3, A vezes A ao quadrado, mais, olha só o que é que nós podemos fazer aqui, ó. 2 vezes 3, 6, sobre 4, e A vezes A ao quadrado. Correto, turma? Então, vamos lá. Continuando. Então, aqui deu 1. 2 vezes 1, 1. Perdão, 2 vezes 1, 2. 2 vezes A2, 2A2. Então, fica A2 igual. Virou o número 1. Fica 2 vezes A2. Fica 2A2. Mais, olha o que é que nós podemos fazer aqui com 8 terços. O 8 terços aqui, A2, não dá para fazer nada. Deixa ele do jeito que está aqui. Aqui eu posso simplificar, olha, 6 quartos. O 6 eu posso dividir por 2. E o 4 também por 2. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. A ao quadrado. Pronto, cheguei nessa situação aí. Nessa situação agora, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC. De 3 e 2 é 6. Dá uma revisão nisso aí, tá? Então, olha, aqui eu vou colocar 6 aqui embaixo, mais o 6 aqui embaixo, mais o 6 também aqui embaixo. Aqui é como se fosse 1, não tem nenhum número, eu vou colocar aqui 1, tá? Aí eu faço 6 por 1 dá 6 vezes 2, 12, 12A2. Então, olha, 12A2. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 8, 16. 16 vezes A2.
6 por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9A2. Agora, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou somar e deixar o denominador, que é 6. Fica desse jeito aí, ó, turma. 6, vou somar 12, mais 16, mais 9. Somando 12 mais 16 mais 9, eu vou encontrar 37. E o A2 se repete em todos, ele continua aqui. Pronto, aí eu dou uma parada aí. Isso implica que a área do paralelepípedo é 37A2 sobre 6. Então, encontrada a área do paralelepípedo, eu vou subtrair da área do cubo que está aqui. Então, vamos lá? Olha só. Então, eu vou passar para outra folha para ficar melhor para visualizar. Vou subtrair a área do paralelepípedo menos a área do cubo. A área do paralelepípedo encontrada foi 37 A2 sobre 6, menos a área do cubo, que é 6 A2. Se eu resolvo assim, ó, turma, coloco aqui o 6, que é o mínimo múltiplo comum, MMC, de 6 e 1 aqui embaixo. Aí eu faço 6 por 6 dá 1. 1 vezes 37A2, 37A2. Menos. Aqui embaixo é 1. 6 por 1 dá 6. Vezes 6, 36A2. Subtraindo 37A2 menos 36A2 dá 1A2 sobre 6. Aqui ainda posso fazer assim também, olha. 1/6 A sobre 2. Aqui é a diferença de A2 menos A1. Aí nós retornamos lá para a questão. Vamos ver qual é a resposta. Olhando aí a resposta, nós vamos encontrar que é a letra A. Então tá aí finalizada a questão. Até a próxima, turma.